Boa noite, que bom ter você aqui mais uma vez para um estudo da Palavra de Deus. Pegue aí a tua Bíblia, teu caderninho, vamos fazer anotações e juntos vamos crescer no conhecimento do Senhor. Olha, o tema de hoje é Você é o Motivo. Existe um trecho muito especial da Palavra de Deus que me chamou muito a atenção. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28 a 30. Jesus está ali falando aos discípulos, bem como também a fariseus e a todos que estavam à sua volta. Ele falava sobre a sua morte e ressurreição, bem como os efeitos que ela causaria. De repente, uma voz vinda do céu, a mesma voz que falou no seu batismo e também no Monte da Transfiguração. Esta voz vinda do céu enfatiza a glorificação de Jesus, ou seja, a consumação do propósito e missão de Jesus. Tanto os discípulos como os fariseus e todos à volta ficaram atônitos com aquele acontecimento que Jesus lhes disse: "Não foi por minha causa que ouviste isto, e sim por vossa causa." Isto me chamou a atenção. Jesus ter dito, olha, não foi por minha causa, mas sim por sua causa, por causa de vocês, que esta voz falou. Pois os méritos conquistados por Cristo Jesus na cruz e na sua ressurreição, bem como na sua glorificação, trouxe a mim e a você benefícios extraordinários, que extrapola essa vida, este mundo, tanto no mundo abstrato, o que se vê, como também no mundo espiritual. O apóstolo Pedro trata isto em sua epístola. Motivando aqueles irmãos que estavam passando por muitas perseguições e tribulações. E Pedro ele enfatiza esses méritos de Jesus, esses feitos de Jesus. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 22, podemos ler: "Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes." Como já vimos, a igreja estava sendo perseguida, pressões de todos os lados. A cada instante, as circunstâncias, bem como o inimigo, tentava instalar no coração das pessoas o desânimo, a desistência, a concessões com o pecado, e Pedro então está conduzindo aqueles irmãos a não esquecerem que eles são o motivo pela qual Deus, em bondade e graça, tem lhes abençoado e proporcionado grandes dádivas de bênção para a alma de cada um deles. É por vossa causa, lembrando aqui da palavra de Jesus que lemos há pouco lá no Evangelho de João. Tal como o apóstolo Pedro, eu quero aqui neste estudo dizer que você é o motivo pela qual Jesus deu sua vida. Quero enfatizar este termo, deu sua própria vida, por causa da humilhação de Jesus. Foi por você. A humilhação de Jesus. Isto por quê?
ele se doou. Porque você é o motivo. Ele se doou. O Criador do universo se esvazia da sua glória, abre mão da sua divindade para se relativizar a esta existência, de passar pelo processo de gestação, de ser amamentado por uma mulher humilde, corajosa e virtuosa, passou por todos os processos até a fase adulta. Fome, cansaço, decepção, traição, angústia, sendo, como diz a Bíblia, tentado em tudo, mas sem cometer pecado algum. Tudo isso por amor. Tudo isso por você, por mim. E você é o motivo, você é o motivo. E o apóstolo Pedro destaca aos irmãos esta verdade. Ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele, Jesus, deu a vida, ele fez isso por você. Você é o motivo. Isto porque você é a imagem e semelhança de Deus, da qual ele tem como bem mais precioso. A Bíblia diz que somos feitos para o louvor dele, fomos criados para desfrutarmos da presença dele. Por isso você é o motivo pela qual ele se submeteu a essa vida e padeceu pela pior humilhação, por amor a você. E o apóstolo Pedro está ensinando estas verdades, pois, mesmo na mais angústia contrariedade, jamais podemos deixar de dar crédito a este fato, que Deus nos deu o seu Filho, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Não se esqueça disso, você é o motivo. Você também é o motivo pela qual Jesus oferece sua salvação. A Bíblia diz que ele, Jesus, veio para salvar os que estavam perdidos. E Pedro aqui, com intenção de explicar a grandeza do amor de Deus, que foi ao ponto de ir às partes baixas, ou seja, ao Hades, ao inferno, e irá proclamar seu poder e sua autoridade a espíritos em prisões. Pedro aqui está se referindo ao fato que esse amor de Deus é tão grande, que ele vai ao Hades, que é a visão de inferno que aquele povo tinha, que o Novo Testamento retrata, aquela visão do inferno, na perspectiva grega, o Hades, e de que Jesus foi lá e proclamou, a Bíblia diz que ele proclamou o quê? Que a promessa lá do Antigo Testamento, a promessa dos profetas, de tudo aquilo que os profetas haviam falado, haviam dito, estava se cumprindo nele. Jesus estava ali, demonstrando que ele é Senhor, e que o próprio inferno se dobrará diante a presença dele. Jesus mostrando esse Deus de amor. Então Pedro está dizendo, olha, um Deus capaz disto, cheio de amor. E aqui então Pedro está dizendo que inaugurava-se então, instaura-se um processo de salvação. E Jesus é o centro, o meio, a autoridade que conduz a todos que crê e que quer ter uma boa consciência diante de Deus, um compromisso eterno. E o apóstolo Pedro está enfatizando que o batismo é o início desta etapa, deste milagre que já começou na alma, que já começou no coração, que compreendeu e entendeu os sentidos, os motivos, as razões da graça e do amor de Deus. E esta é a razão que você é o motivo pela qual Jesus, oferece salvação. Como podemos ver no texto lido, versículo 21,
que diz, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que diz, e Jesus vos salva. Por quê? Porque salvação significa libertação de um estado ou condição indesejável. Salvação também significa livramento do castigo eterno ou condenação eterna. Salvação transmite a ideia de cura, de redenção, remédio, resgate e, por fim, saúde. E Jesus vem e se apresenta como salvação, ou seja, como saúde para qualquer consciência, sanidade mental e espiritual. E você é o motivo pela qual Ele quer lhe salvar. Salvar do quê? Salvar do passado, que às vezes ainda fica martelando, que às vezes fica dizendo ainda que não tem jeito, não tem como melhorar a vida, não tem como se libertar das acusações. Diz alguns especialistas ou doutores do comportamento humano que nós gastamos 80% do nosso tempo resolvendo coisas do passado, se martelando com coisas do passado. Não com aquilo que nós podemos melhorar, com aquilo que nós podemos fazer, mas sendo escravos do passado. Então Jesus vem para nos salvar do passado. O apóstolo Paulo bem enfatizou isso, quando ele diz que agora, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, lá de Filipenses 3, versículo 12. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, porque é Jesus que salva. Salvar do quê? Salvar dos seus pecados. Salvar das doenças e enfermidades que assolam a alma. Todos nós estamos enfermos por causa do pecado e Jesus é a cura. E é por você, e você é o motivo pela qual Ele é a tua cura. Ele é a libertação. E Pedro, ele enfatiza disso, a Bíblia diz que o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Você é o motivo de tudo isso. De que Jesus se importa, Ele quer lhe dar salvação. Salvação significa saúde em todas as dimensões, física, mental, espiritual. Deus, Jesus, quer trabalhar em sua vida e o apóstolo Pedro, ele está motivando a igreja a viver neste fundamento, a não esquecer da essência do Evangelho, desse Deus de amor, capaz de fazer algo extraordinário por amor ao homem, por amor a mim e a você. Por isso ele propõe salvação. Ele propõe essa salvação. E você é o motivo de tudo isso. Debaixo dessa soberania poderosa de Deus, Ele oferece salvação. Também podemos ver que você é o motivo pela qual Jesus lhe dá vitória contra todo o mal. Como nós vimos, você é o motivo pela qual Jesus deu a sua vida e também oferece salvação, que tem a ver com saúde, garantia de um lugar no céu. É por isso que a morte de Jesus na cruz causou eventos fenomenológicos na natureza, bem como no sobrenatural. Por exemplo, quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu. Alguns mortos ressuscitaram, como diz a Bíblia. O véu do templo, que não podia rasgar-se, rasgou-se de cima e embaixo. Mais do que esses fenômenos,
foi o que aconteceu no mundo espiritual. Foi o que aconteceu no propósito redentivo de Deus. É o que a morte, a ressurreição, a glorificação de Jesus significa para mim e para você hoje. É o que ela causa dentro de nós, dentro daqueles que se apropriam em fé. É por isso que Pedro diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Veja que Pedro enfatiza que todo principado e potestades estão sujeitos a quem? A Jesus. É por isso que eu e você temos que estar atrelado a Jesus, andando e vivendo no compasso de Jesus, vendo o mundo, a história, o próximo, a vida, eu mesmo, a partir de Jesus. Interpretar a vida a partir de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação é nenhuma condenação mesmo. É por isso que, a partir desta entrega, eu fico com o que Jesus diz a respeito de mim. E que você precisa viver a partir de tudo que Jesus diz a respeito de você. Fazendo isso, você tem a proteção de Deus, que a Bíblia diz que os que são de Deus o maligno não toca. A autoridade de Jesus para encarar o diabo, para encarar o passado e dizer que o viver que agora você vive é em Deus, é em Jesus. E é neste momento que aquilo que Jesus falou se torna realidade, que as nossas orações são atendidas quando vivemos nessa dimensão. Ele deixou isso bem claro ao falar com os seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Ele diz: olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Evangelho de João 15, 7. A Bíblia também diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só, e tudo isso porque você é o motivo. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, você é o motivo de tudo isso. O que você fará em relação a estas verdades? Vai tomar posse e viver na bondade de Deus? Vai deixar-se ser dominado pelo bem que Deus fez a você? Ou deixar-se ser dominado pelo mal, pela amargura, pela vingança? Então, é disto que o apóstolo Pedro, ele trata na sua carta. Diante de um amor tão grandioso de Deus, diante de tudo que Deus fez por você, sendo eu e você o motivo, então temos que decidir encher o nosso coração daquilo que Deus tem para nós, ou encher o nosso coração daquilo que o mundo tem para oferecer. Ou endiabrar a nossa mente. Então nós temos que tomar essa decisão. Esse estudo traz essa revelação. Que seja em meio a qualquer tipo de circunstância que nós venhamos a passar, nós temos que escolher ficar com Deus. Temos que escolher ficar com Jesus. Temos que escolher permear a nossa mente, encher a nossa mente, o nosso coração de Jesus.
Por quê? Porque Ele fez tudo isso por mim, por você, por nós sermos o motivo. Eu e você, nós somos o motivo pela qual Jesus deixou o esplendor de sua glória e veio. Você e eu somos o motivo pela qual Jesus foi capaz de demonstrar o seu imensurável amor, demonstrando para aqueles irmãos da antiga aliança, como da nova aliança, que Ele é o Senhor. É por esse motivo que esse Jesus, esse Deus, nos dá este momento, nos permite este momento tão especial deste estudo, para dizer que você é o motivo pela qual Deus quer que cada dia mais você se encha do amor dele e tome posse dessas verdades, para não ser mais escravo do passado, para não ser mais escravos de sentimentos de vingança, mas sim de sentimentos de amor, para não ser mais desistente, para não encher mais o coração de incredulidade, mas de confiança no poder soberano dele. Por isso, Deus te chama com muito eterno amor. Ó, venha a Jesus. Esse é o convite de Jesus dia a dia. A vivermos atrelados com Ele. Ele te chama com muito eterno amor. Venha a Jesus, pois você é o motivo. Fique firme. Não negocie jamais a tua fé. Feche teus olhos, coloque a mão no coração, se você assim quer. Eu quero orar por você e sua família. Pai Celeste, eu oro por cada um que nos acompanhou neste momento de estudo da Tua Palavra. É a Tua Palavra que diz, Senhor. O apóstolo Pedro, em um certo momento, em um certo contexto, trouxe conselhos, trouxe direção aos amados irmãos da dispersão, mostrando para eles, ó Pai, verdades acerca do Evangelho, verdades que ele, o apóstolo Pedro, teve que aprender no processo de discipulado que ele teve com o Senhor Jesus, no processo do discipulado que ele manteve até o dia da sua morte com o Espírito Santo. De cada dia estar aprendendo e entendendo o que é o amor de Deus. Por isso eu oro para que este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga que está nos ouvindo, possam entender e compreender o propósito redentivo de Deus para o elevo espiritual, para a paz na alma, para amadurecimento na fé, para encontrar cada dia razão para viver e ter salvação, que significa saúde, saúde que só o Senhor Deus é capaz de dar. Abençoa cada coração. E aquele coração que está tão aflito, tão desesperado, invada com a tua paz. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro, abençoando essas vidas. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz. Logo embaixo tem um link aí onde você pode ter esse estudo, reler e acompanhá-lo novamente. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.